Quando a gente pensa na história da independência do Brasil, ela muitas vezes parece ser resumida ao grito de Dom Pedro I às margens do Ipiranga: independência ou morte. Mas como a própria história, esse processo foi construído. Não é um ato de uma espada que se torna independente do Brasil. Há toda uma construção que ela já tem antes e depois. O Dom Pedro está em viagem a São Paulo, por isso que quando o grito acontece às margens do rio Ipiranga, em território paulista, porque ele foi para lá para pacificar, ele foi conferir se no Porto de Santos as fortalezas estavam bem aparelhadas, se os canhões estavam bons, se as casas de pólvora estavam produzindo pólvora suficiente para uma possível invasão portuguesa que ele temia que pudesse haver. O desejo de independência não era unânime. Uma carta é do que nós chamamos do patriarca da independência, que é José Bonifácio. Ele simplesmente falou: olha, meu senhor, chegou o momento. Não temos como prolongar mais isso. Está tudo em ebulição. Está tudo em ebulição. Vai acontecer. E a outra carta, que é mais incisiva, muito bacana, que é a da Leopoldina. Ela havia, 5 dias antes, no dia 2 de setembro, reunido o Conselho de Estado e falou: aí o que a gente faz? O que a gente faz? E o conselho é para aconselhar mesmo, ele não tinha poder deliberativo, era de conselho. Ele diz: olha, vamos apoiar o príncipe para a independência do Brasil. Chegou a hora. E ela escreve: o povo está maduro, meu querido. Ou você colhe ou ele apodrece. A pintura Independência ou Morte de Pedro Américo traz uma representação idealizada do grito do Ipiranga. 4 horas da tarde acontece o grito do Ipiranga, o imperador sai dali e termina a composição, que é a música dele, do hino da independência, que é uma música linda, uma melodia linda, a letra é do jornalista Evaristo Veiga, mas a música é do Dom Pedro I, e ele resolve apresentar, nesta mesma noite do 7 de setembro, à noite num teatro em São Paulo. E quando ele apresenta, ele é aclamado o rei do Brasil, o rei do Brasil. Nem sabiam ainda como que chamaria, depois a gente descobre que vai ser chamado de imperador. A história do verde e amarelo como símbolo do Brasil vem desse momento histórico. Ele arranca do chapeuzinho os laços azuis e branco, e ali começa a nossa história com verde e amarelo. O verde da Casa de Bragança, que era a família dele, e o amarelo da Casa do Habsburgo, que é a família da Leopoldina. Então, ali nasce essa nossa ligação com o verde e amarelo. Naquele dia, os laços são trocados. Em Juiz de Fora, os desfiles aconteciam na Avenida Rio Branco e o Parque Alfeld era o ponto alto. Que ali eram montados palanques com as autoridades, às vezes com a presença de governadores, sempre com a presença do prefeito e sempre com a presença do general comandante da 4ª Região Militar, que hoje está em Belo Horizonte, mas durante muitos anos foi em Juiz de Fora. Eram desfiles aguardados. Todas, assim, a multidão que se formava, maior do que nos carnavais, para assistir, né? Esse registro fotográfico do desfile de 1971 impressiona pelos aviões voando baixo sobre a Avenida Rio Branco. Eram pilotos amadores, e o piloto que faz isso é o Wilson Daibert. E o Wilson resolve... Estavam fazendo voos por cima para poder embelezar a 770. De repente ele resolve falar: eu vou fazer um voo rasante no meio da... E fez. Quando ele pousou no aeroclube, já estava lá o exército, ele foi preso para averiguação, foi solto em seguida, mas foi preso imediatamente. Ele conta isso para a gente, assim, mas foi um ato de coragem, e foi seguido por mais 2 colegas.